Esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem os olhos que brilham como fogo e os pés brilhantes como o bronze polido. 19. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais coisas agora do que no princípio. Porém, tenho contra vocês uma coisa: é que toleram Jezabel, aquela mulher que diz que é profetisa. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém, ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, eu a jogarei numa cama, onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Matarei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conheço os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com os que tiver feito. 24. Porém, aí em Tiatira, o resto de vocês não conseguiu esse mau ensinamento, não seguiu esse mau ensinamento. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês, mas até que eu venha, guardem bem aquilo que vocês têm. Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu a darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Autoridade sobre as nações, para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fosse potes de barro. E lhes darei a estrela da manhã. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Tome seu assento. Confesso para vocês que ao buscar em Deus direcionamentos, palavras para trazer nessa noite, não tem sido e não é fácil você trazer a mensagem que esta passagem está dizendo. Cada carta é direcionada e levando as igrejas a uma mudança e ao despertamento. Acordar
Tiatira é uma cidade que, dentro da Bíblia, só exatamente aqui ela é citada. Tem um momento que a primeira pessoa que se converteu, que era dessa cidade, ela era Lídia, que fazia parte dessa cidade. A primeira europeia a se tornar cristã. Então, se define que a igreja inicia daqui, desse momento da conversão dessa mulher. Amados, nós vimos dentro dessas 3 semanas anteriores, a cartas direcionadas a igrejas de Éfeso, a igreja cadê a igreja? Não, pastor, não fala. Esmirna, e a próxima? Aonde é que vocês estão com a cabeça? Quem quer ir para o céu? São poucos aqui, hein, pastor? É assustador. Quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Glória a Deus. Se hoje fosse a nossa última chamada, se hoje você tem a certeza da sua salvação? Pois nós vemos aqui dentro desse texto, o Senhor trazer a igreja de Tiatira uma tolerância, uma intolerância. Pastor Tchuk disse uma palavra sábado passado. A igreja, ela está de portas abertas para receber quem? Quem, igreja? Para receber quem? Pecadores. Fala, pecadores. Os doentes. Por isso que nós estamos aqui. Porque os que não são, o Senhor já está chamando para não perdê-lo. Eu ouvi um testemunho de uma mãe. Ela não poderia engravidar. Ela pediu tanto para o Senhor, engravidou. Seu filho cresce. É semelhante a uma história. Seu filho cresce. Seu filho adoece. Seu filho é levado à UTI. Seu filho é diagnosticado pelos médicos já a falência dos órgãos. E os médicos disseram: amanhã nós já assinaremos o óbito. Aquela mãe por dias e dias, clamando, orando, chamando a existência. Ela se coloca diante de Deus, pedindo por misericórdia. Senhor, por favor, deixe o meu filho, deixe ele. Deus atende o clamor daquela mãe, porque aquela mãe fez muitas promessas para o Senhor. O menino, depois de 15 dias, volta a ter vida, cresce, se torna adulto. Cresceu diante dos princípios de Deus. Só que chegou um momento em que ele pegou os atalhos. E pegar atalhos, irmãos,
é correr risco. Pegar atalho, jovens, é correr risco. Risco de quê? Risco de quê, jovens? Vamos, igreja. Do que, igreja? Fala de morte. De morte. Esse menino se desviou. Entrou em tudo quanto é situações. E teve um fim muito trágico. Após a sua morte, a mãe, orando um dia, e aí veio uma pessoa e disse para ela: aquele dia já estava certo que o Senhor levaria ele, mas pela misericórdia ele atendeu o seu clamor, mãe, mas não era para o retorno. Você sabia disso? Sabia ou não sabia? Ela disse: sabia. Então, é doído, amado, pegarmos atalho. E quantos hoje, conhecendo a verdade, sabendo da verdade, mas estão sendo omissos com a verdade de Deus? Estamos ou não estamos, igreja? Estamos ou não estamos, igreja? Estamos acomodados. E infelizmente, me perdoe, e acovardados. Não tem nada a ver. Sabe por que o Senhor Jesus direciona? Essa é a maior carta. Vocês já leram essa passagem? Eu acredito que a grande maioria aqui já leu Apocalipse. E já leram esse capítulo. E você vai ver que essa foi a maior carta. E a carta mais dura e cruel. Sabe por quê? Ele vem e diz assim: a igreja é templo? A igreja é essas paredes? Quem é a igreja? Então se posiciona como igreja. Nós precisamos nos posicionar como uma igreja, como uma noiva. Como é que uma noiva se apresenta para o seu noivo? Com mancha? Ela se apresenta da forma adequada, pura, santa e imaculada. Essa semana eu li uma passagem. Nós estamos meditando, os intercessores estão meditando Isaías 58, Isaías 55. E eu disse até para minhas filhas, relatei com elas algo que Deus tem trazido um entendimento nesses dias, que realmente ser discípulos de Cristo não é brincadeira. Não é dizer que sou crente, e sim dizer que eu sou discípulo, que eu sou modelo, que eu sou referência. Nós temos visto durante esses tempos escândalos. No meio do quê? Do povo de Deus. Misericórdia. E não é só lá fora, não. Às vezes nós mesmos estamos dando escândalo no meio da nossa família, no meio da nossa casa,
no meio de uma sociedade que nos conhece, sabe quem nós somos, sim ou não? Sabe ou não sabe? Quem aqui já ouviu de alguém, quando você erra, ou quando você dá aquele escorregão, aquela vacilada de leve, você fala só de leve, e aí uma pessoa fala, ué, você não é da igreja? Não, mas sabe o que é? Não tem nada a ver isso. Ai, como assim você está em adultério? Como assim você está pegando fulano? Nada a ver. Eu tenho que experimentar. Eu já ouvi isso, pastor Tchuk. A pessoa dizer, irmão, eu tenho que, sabe, eu tenho que saber como que é o produto, Carlígia. Porque vai que eu caso e me arrependo. Oi? E diz estar na igreja. Porém, estar na igreja não é a mesma coisa de estar na presença de Deus. Jesus. E nesse momento, essa cidade, ela vivia, ela não era a cidade mais importante, até porque nós vimos semana passada, o pastor Tchuk trazendo Pérgamo. Uau! A cidade, a maior biblioteca, comércio, uau! Tudo ali era extraordinário. Mas Tiatira, ela fica na divisa, ela fica no meio. Ela dava esse suporte a Pérgamo. Mas, infelizmente, a corrupção começou a reinar sobre aquele lugar. Entrou no meio. E aonde ela foi se instalar? Aonde? Aonde? Aonde, igreja? A igreja. Qual foi o profeta que desviou do propósito? Nós falamos, foi falado semana passada. Semana passada falou do profeta. De quem que o pastor estava falando aqui, igreja? Glória. Louvado seja. Uma alma do além surgiu. Viram como era aquela cidade. Os seus adversários, de uma forma ou de outra, tentaram de todas as maneiras, foram até ele. Vai lá, dá um jeito. Vem cá, ó, te dou tanto. Mas profetiza tudo de ruim. Ele conseguiu? Ele conseguiu? Tenta de novo. Não, vou te dar mais. Vem aqui. Vamos ali, ó. Vamos para essa ponta aqui, ó. Vai, fala. Até que chegou o momento em que ele disse, olha, não tem como falar. Não adianta. Não adianta como eu falar, amaldiçoar, porque já é um local abençoado. Então vamos mudar a estratégia. Vamos lançar. Vamos infiltrar. E assim começa no meio do povo de Deus o desvio. Vem as linguagens distorcidas, o evangelho distorcido, que tudo pode. Até usam o versículo. Qual o versículo? Não, outro. Tudo me é, mas nem tudo. Uau! Meu Deus, meu Senhor e Salvador, quem somos nós na fila do pão, Jesus? Vê se há em mim algum
Vê se há em mim, Senhor, algum. Capítulo 2, versículo 24. Porém, aí em Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Ufa! Uma parte a gente vê que ainda conseguiu, está tentando permanecer. Mas a outra não. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês. Versos 25. Versículo 25. Mas, até que eu venha, guarde bem aquilo que vocês têm, tudo que vocês têm aprendido, guarde. Santifica-se, purifica-se, diga não ao pecado. Não ponha à prova. Se você não está preparado, não vai naquele lugar. Porque enganoso é o coração de quem? De achar que ele está pronto, que ele pode pisar, que ele pode ir lá. Mas não está. Eu ouvi um testemunho também de um jovem. Aquele evangelismo. Vamos sair para a rua, vamos para o campo, fora das igrejas. Esse jovem foi lá para o Rock in Rio. Não, porque lá nós vamos ganhar vidas. Porque é lá que nós temos que entrar. Isso é direção do Espírito ou é da carne? O grupo que estava com ele, pastor, todos caíram. E até hoje, mais da metade não conseguiu se levantar. Você está pronto? Qual é o valor da salvação? Qual é o valor para você do preço que foi pago na cruz? Porém, ele não está mais na cruz, porque ele vive em nós hoje. Cristo Jesus vive em mim e você hoje. Aqui vemos as atuações de Jezabel, trabalhando no meio da igreja de maneira de manipular, porque ela era manipuladora. Em 1 Reis, capítulo 18, olha as práticas dessa mulher. Capítulo 18, versos 4, perdão. Olha as práticas dela. Ela destrói primeiro os profetas de Deus. E quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 profetas em 2 grupos de 50 em cavernas e providenciou comida e água para eles. Essa mulher, ela era fria, calculista. Ela entrou para dissipar, para disseminar. Por causa do quê? Daquele processo. Vocês conhecem a história, sim ou não? De Elias. Essa mulher, ela veio para destruir profetas. Ela veio para dividir o povo de Deus. Sim ou não? Hoje nós não estamos vendo uma igreja dividida. É triste.
além de tudo, ela alimenta os profetas de Baal. Ela divide o povo, ela destrói os profetas de Deus, ela traz uma atmosfera de solidão para os profetas do Senhor, intimidando o povo. Ela faz ameaças aos profetas de Deus. Tudo isso está aqui, em 1 Reis, capítulo 19, capítulo 18. Ela seduz com poder, ela age em nome de uma autoridade constituída. Ela negocia territórios com um preço de almas. Tudo isso ela faz. E agora ela vem agindo, atuando em Tiatira, nas igrejas daquela cidade. Porque se eles não fizessem, entrassem naquela atmosfera, debaixo daquela nuvem de corrupção, eles eram mortos. Eles eram sacrificados. Ainda nós vemos aqui dentro desse capítulo, do versos 18 em diante, que mais para frente o Senhor, olha, ainda tem alguns aí. Ainda tem. Será que ainda tem alguns aqui que não vão renunciar e não vão negar a sua fé? Que você não vai negar a sua fé? Que você vai dizer não para o pecado, não para as propostas, e sim para o propósito de Deus? Ela atrai juízos ao Senhor contra os que seguem, os que a seguem. O que o Senhor quer da igreja hoje é como Ele disse para Pérgamo: arrependimento. Não é remorso, não é lágrimas escorrendo dos olhos, mas sim um posicionamento de santificação, de se render diante do senhorio de Deus, é de se prostrar à verdade. E além de tudo que ela vai fazendo, ainda ela leva o povo à imoralidade sexual. Ela seduz. Essa semana eu fiquei horrorizada com algo que eu vi no YouTube. Eu acho tão engraçado que os cristãos não podem falar a verdade, anunciar a verdade. Porque você sabe que tem coisas que quando a gente fala aqui, o que a gente quer trazer a verdade, as plataformas digitais bloqueiam. Mas para a imoralidade ninguém bloqueia. E o povo ainda diz sim. E o povo ainda concorda, se torna omisso. Ainda tolera. Jesus estava dizendo dentro dessa carta: vocês estão tolerando a mentira, o engano. Vocês ficam tolerando a prostituição no meio de vocês. Sobe no altar de qualquer jeito, sem santidade. Mas o Senhor quer usar todos. Sim, o Senhor quer usar os que se santificam para ser usados. Ele ainda até permite por misericórdia, sim ou não?
ou não, igreja? Dá nada não, hoje nós vamos no culto, mas terminou, vai terminar 8 horas e a gente, pá, já bateu até o fio com a menininha dentro da igreja. Por isso que hoje nós vemos uma juventude frustrada. Por isso que hoje nós vemos um povo frustrado. Não tem equilíbrio sequer emocional. Não tem domínio sobre si, sobre os seus próprios desejos, sobre os seus próprios desígnios. Não dá nada, pastor. Mãe, semana que vem é o quê? Santa Ceia. Aí eu vou lá. Misericórdia. Jesus eterno. O que nós temos feito das nossas ceias, amados? Como é que nós estamos sentando na mesa do Rei? Como é que nós temos participado do corpo de Cristo? O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos examinar antes de participarmos, sim ou não? Ele nos traz esse, como se diz, esse alerta. Se santifica, se examine, porque é algo santo, amado. É algo puro. Eu preciso deixar a mentira de lado. Eu preciso sair da roda dos escarnecedores, do meio da fofoca. Eu preciso limpar. Eu preciso me limpar. Eu preciso deixar de ser religiosa. Eu preciso deixar de ser julgadora. Porque quem julga é o Senhor. Eu preciso. Essa tem sido a minha reflexão também. Eu me coloco na mesma condição que vocês hoje se encontram. Porque nós estamos sendo alertados. Acorda. Vamos, desperta. Nos despertamos para tantos enganos, mas para as coisas de Deus fingimos demência. Fingimos demência. Ah, é? Pecado. Menino não sabia que era pecado. O quê? Vem 50 anos no culto e não sabe o que é pecado. O que é pecado? O que é certo e o que é errado? Jesus não estava mais tolerando esse tipo de comportamento no meio da igreja. Ele estava dizendo: basta, chega. Porque aqueles que continuarem nessa mesma linha, eu vou levar ela à morte e levarei os seus seguidores também. Qual é o caminho que eu e você queremos trilhar hoje? Qual é o caminho que eu e você queremos trilhar hoje? Qual o caminho? Qual o caminho, igreja? Qual o caminho? Fala da verdade. E qual que é a verdade? Quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus Cristo. Ele é a verdade. Ele é a vida. O que nós estamos fazendo hoje do Evangelho, meus irmãos? O que nós estamos fazendo da palavra de Deus hoje, meus irmãos? Não adianta nada virmos num culto, erguermos as nossas mãos, derramarmos algumas lágrimas, mas o nosso comportamento não condiz assim que termina o culto. Não foi fácil. Hoje eu agradeci a Deus pela vida da pastora Cristiane. Eu falei: olha a posição que nos coloca.
mas é de nossa responsabilidade. Eu quero saber aqui, quem é líder? Quem já foi ungido a líder aqui? Quem já foi ungido a líder? Ergue a mão, gente. Quem já foi ungido a líder de célula, líder ministerial? Se coloque de pé. Auxiliares. Quem já foi ungido a auxiliares? Se coloquem todos de pé. Quem já disse sim para Jesus, aceitou Ele como seu Senhor e Salvador? Se coloque de pé. Vocês aqui pensaram assim, agora ela vai falar para os líderes. Ela vai jogar essa bucha agora para os líderes. Antes de conhecermos a verdade, nós vivíamos num tempo da ignorância. Nós não conhecíamos. É ou não é? Éramos cegos. Não tínhamos o entendimento, o esclarecimento. Mas aceitamos o Senhor como Salvador e Redentor da nossa vida. É ou não é? Dizemos a Ele, e é um caminho sem volta. Não tem como você querer voltar atrás. Porque dizer sim para Jesus é você dizer não à covardia. É vivermos na verdade. Trilharmos na verdade. Então continue caminhando na verdade. Não tolere mais as investidas. Não tolerem mais as bandejas, aos manjares que têm sido trazido a mim e a você todos os dias. Porque todos os dias o pecado tem batido a nossa porta. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Eu acordo, o pecado já está por ali, rondando. Porque a palavra nos ensina que ao nosso derredor, o nosso inimigo, ele fica bramando como um leão. Isso quer dizer o quê? Que ele está faminto para pegar a presa que está vulnerável a ele. Então desperte, volte, como ele disse à igreja de Éfeso. Olha, tantas foram as obras que vocês fazem. Uau! Vocês têm conhecimento. Os caras eram PhD que fala? PhD nas palavras, nas letras. Uau! Mas eles não tinham amor. A igreja Esmirna e Pérgamo, todas elas, como Tiatira e as próximas que virão, todas elas o Senhor diz assim: eu conheço suas obras. E às vezes nós queremos ocultar, esconder, como se Deus não tivesse vendo nada. Meu irmão, você está escondendo do seu pai o pecado. Se você tem caído no pecado, você está escondendo de quem? De você mesmo. Você até tenta, com uma mentira, com um engano dali, outro daqui, com um jeitinho daqui e um jeitinho dali. Você até tenta. Pega a sua Bíblia. Vamos ler capítulo 2, versos 1. Para nós encerrarmos. Pedir para a equipe de louvor, por favor, subir.
capítulo 2, versos 18. Segura a tua espada aqui, mas eu peço para que todos aqui, olhem aqui para o telão. Continue com a sua espada, não tire ela da sua mão. Vou contar até 3 e nós vamos ler essa palavra. 1, 2, 3. Ao anjo os olhos do Senhor é como? E o que o fogo faz? O que o fogo faz? O que o fogo faz? Queima. A função também do fogo é pegar aquela pedra bruta e o que? Lapidar. Queremos viver o avivamento. 2019 foi aquela explosão. Pum! Foi aquela explosão. Pum! Todos para a rua, vamos para a praça. Movimentos daqui. Está queimando, o fogo tem que queimar. Misericórdia. Como é que está queimando esse fogo dentro de nós, amado? E outra. Vem 2020. O Senhor para todos os projetos. Parou. O mundo parou. Até hoje está sendo uma guerra para todos nós entrarmos dentro da arca, sim ou não? Está sendo ou não está? Entra para dentro da sua casa. Vai ficar lá com sua família. Agora ninguém pode mais se ver. Foi assim no início ou não foi? Você teve que conviver novamente, voltar a ter a convivência com os seus pais. Porque era muito bonito. Reuniões, os grandes grupos, os laços, as amizades. Mas só nós, quando entrarmos para dentro da nossa casa, não condizia. Aquele fogo que nós dizíamos que estava aceso lá na rua, não era o mesmo que estava dentro de casa. Tivemos que aprender a olhar um para o outro, olhar nos olhos um do outro. Sim ou não? Por isso que o Senhor nos permitiu colocar uma máscara. Porque agora nós falamos através do olhar. Chega de falar, agora se olhe. Olhe para dentro de si. Agora se encare. Veja como é que você está. Antes do louvor, eu só quero os instrumentos. Nós vamos nos colocar de joelho. Porque, amados, não é para você cantar, não. Um momento como esse que está sendo ministrado é para nós nos prostrarmos diante do Senhor. E falar: Senhor, eu estou tolerando esse espírito maligno. Eu estou deixando ela governar a minha vida, sim, Senhor. Eu estou deixando ela me manipular, sim, Senhor. Eu fico, às vezes, Senhor, ocultando algumas coisas, mentiras. Sim, Senhor. Eu reconheço isso, Deus. Vê se é em mim. Se coloque de joelho, todos.
Quero pedir até para a equipe de louvor se colocar de joelho. Ora,